Hoje vai ser um dia muito triste na história desse contator e dessas duas bobinas, porque eles vão ser sacrificados pelo bem da ciência. Eu vou queimar essas duas bobinas e a bobina que está aqui no contator já, para mostrar para você o que acontece quando o problema da queima da bobina é a subtensão, ou seja, quando a tensão está mais baixa do que deveria. Eu vou te mostrar também o que acontece quando o problema é sobretensão e ainda quando o problema é surto de tensão. Cada um desses problemas aí deixa alguns indicativos de que foi ele o causador aí da queima da bobina, e por isso então eu vou te mostrar aqui. Infelizmente para isso eu vou ter que sacrificar essas peças. Com certa frequência aqui no canal eu recebo dúvidas do porquê a bobina queimou, então é esse vídeo que vai ajudar. Então vamos lá, aqui eu estou com tensão, esse voltímetro ele está recebendo alimentação nesses dois cabos e está recebendo também o sinal de tensão da leitura que está vindo aqui da bobina do contator também. Eu consigo variar essa tensão, estou diminuindo ela, ó. Mas nesse caso eu vou manter aqui próximo dos 220, já que todas as bobinas, inclusive a que está no contator, são 220 volts. Bom, então o primeiro teste que eu vou fazer é um teste de sobretensão. Eu vou elevar essa tensão aqui, mas não vai chegar a ser um nível de surto onde a tensão ela possa romper a isolação aqui das espiras. Então vai ser uma tensão um pouco maior do que a tensão nominal, para que nós tenhamos uma sobrecorrente nessa bobina. Se eu aumentar a tensão na bobina, eu vou aumentar a corrente dela também, já que a impedância ela tem a ver com a resistência do cobre e também com a indutância dessa bobina. A indutância varia de acordo com a frequência, mas a frequência eu estou mantendo aqui, é 60 Hz. Então, se eu aumento a tensão e mantenho a impedância, eu estou aumentando a corrente. Se aumenta a corrente, aumenta o aquecimento aqui nessa bobina. E se aumenta o aquecimento da bobina, consequentemente, ela vai acabar queimando. Eu vou pausar o vídeo aqui agora para que eu vou até aumentar um pouquinho mais a tensão para que o resultado venha um pouco mais rápido. E eu vou parar a gravação aqui, depois eu volto então, assim que a bobina queimar, para que nós possamos fazer a análise. Pessoal, acabou de queimar a bobina aqui do contator que estava sendo alimentada com uma tensão maior, mas aquela tensão que eu mostrei inicialmente, eu tive que aumentar bastante ela. Eu vi que não ia queimar com aquela tensão, eu tive que ir aumentando gradualmente, até o ponto que eu estava trabalhando com 340 volts aqui nesse contator, até que chegou ao ponto de queimar. É lógico que no longo prazo, se é um contator que fica ligado o dia inteiro, não vai precisar de tanta tensão assim, mas esse teste aqui ele durou mais ou menos aí 1 hora, então nesse tempo, 1 hora, é preciso que tenha uma tensão maior. O princípio aqui, eu já falei no vídeo anterior sobre o regime de trabalho do regime de serviço do motor, onde quando ele fica ligado por menos tempo, você consegue ter uma carga maior na ponta do eixo desse motor, uma carga maior do que a carga nominal dele, considerando o dimensionamento S1. Aqui no contator, o princípio é bem similar. Se você trabalhar com um contator ligado por pouco tempo, se de repente é um contator que vai ligar uma máquina que ela opera por um instante, depois ela desliga e fica desligada, não tem problema se você tiver uma sobretensão nesse contator. Não tem o porquê você fazer isso, mas eventualmente se acontecer de ter uma sobretensão na bobina que dure pouco tempo, não vai queimar a bobina por conta disso. Então agora eu vou desmontar aqui esse circuito. Eu já desliguei ele, até o voltímetro aqui já está desligado também. Eu já desliguei para poder mexer aqui. Então vamos lá. Vamos ver como que ficou esse contator. Reparem que ele não ficou travado, né? Ele está bem quente ainda aqui. Ele não ficou travado, né? Não pelo menos aberto. Mas eu acho que talvez ele tenha ficado travado fechado. Vamos ver aqui. O contrário, quer dizer, né? Talvez ele tenha ficado travado, aberto e não fechado. Olha só. Como que você sabe, esse contator aqui, ele não vai mais fechar com essa bobina, né? Mesmo que tivesse alimentação, que não tivesse queimado o enrolamento, ele não vai mais fechar. Por quê? Porque reparem que ela se deformou por dentro e aí o contator não consegue mais atracar. Isso aqui, o que acontece? Essa característica aqui de deformação interna da bobina, ela mostra para nós que o aquecimento ele se deu de forma gradual e que realmente esquentou bastante. Eu vou mostrar depois como que é com subtensão e como que é com surto. A subtensão ela não vai diferir tanto do que está aqui, porque também vai ser um aquecimento gradual. Nós teremos uma corrente maior aqui na bobina da mesma maneira, eu vou explicar em seguida, mas esse aquecimento ele vai ser gradual e ele vai deformar o plástico. Quando nós temos surto de tensão, normalmente o plástico não dá tempo dele deformar. Então por isso que dá para perceber, e eu vou mostrar isso em seguida. Mas reparem aqui que nós tivemos um sobreaquecimento severo, né? Como tivemos sobrecorrente, teve uma elevação na temperatura e por isso deformou. Quando é sobretensão, quando a tensão está maior, às vezes o contator trava atracado.
Às vezes ele trava para dentro, assim, fechado. E aí, se ele travar fechado, é um indício de que foi sobretensão. Nesses casos, quando nós temos um problema de subtensão, jamais o contador vai atracar, vai travar atracado. Se ele travou livre, assim como foi nesse caso, sem estar atracado, pode ser sobretensão, como foi nesse caso, mas pode também ser subtensão. Aí você vai ter que verificar na sua rede qual que é o problema que costuma acontecer, né? Mas, então, reforçando, né? Travou atracado, sobretensão. Travou sem estar atracado, tracou em repouso, assim como foi nesse caso, aí pode ser sobretensão, mas pode ser subtensão também. Eu vou trocar essa bobina aqui, vou colocar outra, e aí vou ligar esse circuito de novo para que nós possamos acompanhar um novo teste. Voltando aqui então com a bobina trocada, a bobina com sobretensão está aqui, vou deixar ela separadinha para que nós possamos comparar elas depois. Agora eu vou ligar com subtensão e explicar o porquê que isso também pode queimar o contator. Bom, se eu falei anteriormente que a sobretensão faz o contator queimar, porque a impedância aqui da bobina ela se mantém. Então, se eu elevo a tensão, eleva a corrente e, consequentemente, a temperatura, por que a subtensão também pode fazer esse efeito? A subtensão, ela faz com que o contator não atraque. Repara que nós temos aqui 44 volts, esses 44 já estão produzindo uma corrente aqui na bobina, mas o contator não atracou. Se o contator não atracou, o núcleo móvel com o núcleo fixo, eles não se encostaram. E quando não há uma livre circulação do fluxo magnético dentro do núcleo, quando por algum motivo, ou eles não se encostaram por alguma sujeira, alguma coisa está impedindo o contato deles, ou quando o contator não teve força suficiente para aproximar eles, essa dificuldade da manutenção do fluxo magnético, ela faz com que a corrente na bobina se eleve. Então, nessa condição aqui, apesar de nós termos uma tensão menor, pelo fato do núcleo não estar encostado, a corrente vai ser maior. Tem essa queda esse problema aqui, né? Ele pode acontecer muitas vezes por queda de tensão, às vezes por alguma falha na rede também, onde você tem entre aspas, né, meia fase. Eu já falei sobre isso aqui também aqui no canal, como que isso acontece, o porquê que isso acontece. Temos problemas aí no neutro também, que pode fazer a tensão se elevar e queimar por sobretensão, como essa aqui, ou fazer com que a tensão seja menor e queime por subtensão, como essa aqui que está aqui dentro do contator vai queimar também. Então, tem circunstâncias diferentes que podem causar isso aí. E tem um problema também de subtensão, que é na partida do motor, né? Quando o contator fica, entre aspas, aí, né, repicando. Ele fica ligando e desligando. Quando o motor parte, causa queda de tensão e desliga o contator. Aí o contator desliga, a tensão volta ao normal, porque daí não tem mais corrente no motor. A queda de tensão ela é proporcional à corrente, né? Vocês já sabem. Então, se não tem corrente no motor, não tem queda de tensão, o contator liga de novo, fica nesse processo aí de ligando e desligando. Já falei também sobre isso aqui no canal, como resolver, né? E, enfim, nesses casos, o que acontece? O contator ele vai ficar muito tempo com aquela corrente de magnetização. O contator ele tem uma corrente que costuma ser aí de 10 vezes maior do que a corrente dele magnetizada. Então, vamos supor que essa bobina dá 1 ampere. Então, se na hora de magnetizar, vai ser 10 amperes, vai ser 10 vezes mais. E aí, se o contator ficar ligando e desligando, essa corrente de 10 amperes fica muito tempo circulando aqui, várias vezes seguidas, né, por essa bobina, e também pode causar problemas. Mas nesse caso da simulação, então, não é isso, né? Não, é uma queda de tensão que realmente está se mantendo aqui, não tem a ver com partida de motor. Eu vou parar a gravação assim como eu fiz anteriormente, quando a bobina queimar, eu volto a gravar. Pessoal, acabou de acontecer a queima da bobina aqui. No caso anterior, ela acabou entrando em curto, eu acredito que por ter rompido a isolação, talvez. Mas a causa real foi a sobrecarga, né? Romper a isolação precisaria de tensões muito mais altas, mas talvez o fato da sobrecarga ter esquentado demais o verniz acabou permitindo, então acabou prejudicando a isolação e aí ocorreu o rompimento. É uma hipótese, né? Nesse caso aqui não fechou curto, eu consigo aplicar a tensão aqui de novo, ó, mas eu não vou manter essa tensão aqui porque eu quero mexer no circuito, né? Então, vou desligar os cabos aqui da bobina para poder abrir o contator e a gente verificar o que aconteceu. O sintoma externo assim, é muito parecido, né? Cheiro de queimado, sai um pouquinho de fumaça por conta do aquecimento. Mas é impressionante como o plástico do contator ele é muito resistente à temperatura. Não sei se vai pegar aqui na câmera, até tá saindo um pouco de fumaça ainda. Agora que eu abri aqui. O contator é muito resistente à temperatura. Porque agora que deu uma manchadinha aqui, mas também não tem nada a ver com plástico, né? Mas com plástico externo, eu quero dizer, né? Isso aqui provavelmente é por conta da fumaça. Mas o plástico do contator, isso aqui está extremamente quente aqui nas laterais e no fundo aqui extremamente quente. No fundo aqui não dá nem para manter a mão encostada,
porque o metal vai esquentando, né? Mas zero deformação, tá perfeito, o contador tá perfeito. Só que a bobina, ela nos dá sinais aqui, né? Olha só, estufada. É até parecido com o caso anterior, né? Só que a sobrecarga de subtensão, ela costuma ser pior. Porque aqui, nessa de sobretensão, eu coloquei uma tensão aí que chegou a 300 volts. E dificilmente você vai ter 300 numa rede de 220. Geralmente você vai ter, por exemplo, 260 de madrugada. E aí, se o contator ficar ligado várias horas, vai acontecer isso aqui. É mais lento, né, o processo. Nesse caso aqui, eu tive que elevar, assim, um pouquinho a tensão. Tinha começado com 40 e alguma coisa, se eu não me engano. Eu aumentei para cerca de 80 para não ser tão lento o processo. Mas ainda assim demorou bastante, né? Demorou bastante também. Mas é uma sobrecarga mais severa, dá para perceber aqui. E o que eu queria salientar? Nesses dois casos aqui, nós tivemos o sobreaquecimento. Não teria como ter certeza absoluta do que é, se é subtensão ou sobretensão, apesar de que, como eu falei, a sobretensão ela costuma causar uma sobrecarga menos intensa, então a bobina vai estar um pouco mais inteira, apesar de que vai ter marcas assim de deformação, mas ela vai estar um pouco mais inteira. Nesse caso aqui de subtensão, algo que é importante também é que na parte de cima, repara como está retinho. Por que está retinho? Porque o núcleo do contator, ele fica encostando. Então, como com casos aí de sobretensão, o contator trava atracado, essa deformação ela fica quadrada, por conta do núcleo, né, que está encostado, ele tá o núcleo vai estar dentro da bobina. Agora, no caso de subtensão, o contator estava desligado. Então, olha só como não está retinho. Então, esse aqui é o principal indício que você vai reparar a diferença entre sub e sobretensão. É um pouco sutil, mas dá para perceber, né? Vou colocar as duas lado a lado aqui. No caso dessa da direita, a deformação está reta, porque o núcleo do contator estava dentro, então ele moldou essa bobina para ficar reta. Nesse caso aqui não está reto, né? Então dá para ver que é subtensão. Então, uma das maneiras de diferenciar essa, principalmente pelo núcleo do contator, mas quando se tem uma deformação assim, daí independente se é sobre ou subtensão, isso acontece porque a corrente se eleva e consequentemente a temperatura, e aí acaba deformando o plástico. Eu vou agora fazer o último teste, que vai ser de surto. Esse vai dar um resultado bastante diferente, mais uma bobina 220, né? Esse vai dar um resultado bastante diferente. Eu vou montar aqui o circuito rapidamente e eu já volto aqui com vocês. Para a simulação agora de surto de tensão, eu estou aqui com um circuito que ele tá gerando nessa configuração que está agora aqui, mais ou menos uns 3.000 volts, então não é ainda uma descarga atmosférica, né? Seria uma manobra da rede ou qualquer outro surto aí que venha por conta de desligamento de equipamentos e tal. Então vamos lá, eu vou dar um pulso só, eu não vou manter isso aqui alimentado para não sobrecarregar a bobina. Eu quero que realmente o efeito seja um de surto mesmo, onde nós não temos uma sobrecarga agindo por algum tempo. É só um impulso mesmo com uma tensão muito alta. Vou ligar aqui para ver, então vou dar só um pulso. Bom, é bastante intenso aqui, né? Eu nunca vi um contator bater tão forte assim. Não chegou a romper o isolamento da bobina, vou ter que aumentar um pouco mais essa tensão. Essas bobinas estão se apresentando muito resistentes, né? Estou causando sobrecargas muito intensas aqui nelas e mesmo assim demorando muito tempo para acontecer os problemas. Bom, já vi que não, ele atuou o contator. Se mantesse isso aqui ligado e acabar sobrecarregando a bobina, né? Não daria tempo de deformar o plástico como aconteceu nessas aqui. Quando acontece algo muito intenso assim, o plástico não dá tempo dele derreter, né? Então dá para separar, mas eu vou aumentar um pouco mais essa tensão agora para nós termos algo próximo aí de 5.000 volts, 5, 6.000 volts vai estar aproximadamente. Vou dar um pulso e vamos ver o que vai acontecer. Ainda não tivemos o rompimento da isolação, eu vou acionar algumas vezes aqui para ver se vai mudar alguma coisa. A pancada que o contator dá é extremamente intensa, agora nós tivemos fumaça aqui, né? Eu vou acionar mais algumas vezes aí para ver o que vai acontecer, mas eu acredito que por conta do número de vezes que foi feito o acionamento, talvez não tenha nem rompido a isolação ainda. Talvez o problema ainda seja a questão da sobrecarga, como foi nas outras duas. Bom, eu acho que eu me equivoquei, realmente tinha rompido a isolação, porque no pulso seguinte que eu dei, saiu fumaça instantaneamente, né? Eu vou tirar esse contator daqui para a gente descobrir se realmente tivemos problema aí de rompimento da isolação ou de sobrecarga. Eu tinha achado que tinha sobrecarregado por vários acionamentos consecutivos, né? Mas eu mudei de opinião. Agora eu acho que tinha rompido a isolação mesmo, porque no momento que eu dei o pulso já fumaceou. Vamos lá, vamos fazer essa análise aí dessa bobina.
Ixi, rapaz, tá quente esse troço. Aí, agora sim. Olha só, tivemos deformação. Algo muito mais intenso aqui, né? Na isolação. Mas realmente não teve rompimento da isolação. Eu acho que a corrente foi tão alta nos acionamentos consecutivos que foram feitos, né? Que, olha só, chegou até a deformar aqui também. Apesar do pouco tempo, mesmo assim conseguiu deformar, ó. Tivemos um resultado um pouquinho diferente do que era esperado inicialmente, né? Mas ainda assim, agora com as três aqui para poder comparar, né? Vamos usar a questão da intensidade aqui, né? A que ficou menos, com aspecto menos deformado aí, foi a de sobretensão, que gera uma corrente um pouquinho acima e dá para ver que o contator fica acionado atracado, né? Dá para ver que tá quadradinho ali. A bobina seguinte aqui, que ficou mais deformada, a segunda mais deformada, foi a de subtensão, porque a sobrecarga é mais intensa e aí não fica quadradinho lá, né? E dá para ver que ela sobrecarrega de maneira mais uniforme, né? Essa aqui, ela teve 2 pontos só de... Essa aqui que é a mais por fora, com certeza foi a mais prejudicada, né? Que é a do surto. Essa aqui é da tensão mais alta, é a mais prejudicada. E só que por dentro, ó, ela teve 2 pontos ali onde teve deformação, mas em geral ela não está deformada. De modo geral, assim, ela está bastante inteira o plástico, né? Porque foi resultado de algo mais rápido. Quando se tem surto de tensão de descarga, que tem tensões mais altas, é comum você achar carbonizações, pontos assim onde está preto realmente, onde tem um chamuscado mesmo, né? E isso normalmente é proveniente do curto que se forma quando existe o rompimento da isolação aqui da bobina. Eu não consegui simular isso aqui, eu achei que com essa tensão seria suficiente, mas o verniz provavelmente é de boa qualidade, então acaba não permitindo, com essa tensão, acabou não permitindo o rompimento e não ficou preto. Mas saibam que quando você encontrar uma bobina com marcas pretas, assim, um aspecto de equipamentos que sofreram com curto-circuito, geralmente é por conta de surtos de tensão, né? De descargas atmosféricas, aí, surtos mais intensos. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira aí, por favor, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino também para ficar por dentro de todas as novidades.